Dr. Matthew Barrett, importante teólogo batista americano e editor da obra Teologia da Reforma, está se tornando anglicano. E isso gerou bastante controvérsia nas redes sociais, existem pessoas bastante irritadas com isso, e eu acredito que esse acontecimento tem a ver com algo que diz respeito a todos nós. Esse acontecimento diz respeito a algo que mostra muito de como o cristianismo hoje funciona. Eu acredito que existe um grande problema naquilo que as pessoas estão vendo na conversão ou transição dele, mas também a maneira como ele procedeu parece que pode ser criticada. E eu quero te ajudar a entender sobre isso porque eu acho que é importante para todos nós. Eu só peço que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, porque fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então vamos lá. Já há um tempo, cristãos protestantes, evangélicos, têm falado de uma crise nas suas igrejas, uma crise no mundo evangélico, no mundo protestante. Muitas pessoas estão decepcionadas com um evangelicalismo superficial, com uma vida cristã superficial que é pregada e disseminada pelas igrejas. Isso é uma acusação frequente entre cristãos evangélicos dos mais diferentes tipos. E muitos têm tentado revitalizar o mundo evangélico protestante olhando para referências mais antigas. E muitos desses têm observado, inclusive, que essa tendência do evangelicalismo a se tornar superficial não é algo das últimas décadas. Na realidade, é uma coisa que aconteceu já há séculos. E por isso muitos têm tentado procurar referências novas para o mundo evangélico protestante. Alguns, em épocas recentes, procuraram, por exemplo, os puritanos como sendo uma referência para o mundo reformado, por exemplo. Uma tendência da qual eu com certeza não me aproximo, não considero tão saudável. Mas outros têm procurado outras referências. E aí que entra o Dr. Matthew Barrett. O Dr. Matthew Barrett, ele era PhD pelo Seminário Teológico Batista do Sul, ou seja, ele era membro da Convenção Batista do Sul, a convenção protestante ou batista mais importante dos Estados Unidos. E ele era um batista tentando revitalizar sua própria tradição batista, sua própria igreja batista, com a tradição cristã mais ampla, olhando para referências mais amplas, como, por exemplo, São Tomás de Aquino. Dr. Matthew Barrett tem uma obra importante a respeito da doutrina da Trindade. Recentemente ele anunciou que iria dar aula no Trinity Anglican Seminary, anteriormente conhecido como Trinity School for Ministry. Mudou de nome há alguns anos. Alguns dos nossos clérigos aqui, inclusive, fizeram um curso de pós-graduação nesse Trinity School for Ministry. Então é um seminário que tem uma relevância no mundo evangélico anglicano e é um seminário que não tem espaço apenas para anglicanos. Na realidade é um seminário que dá espaço para cursos luteranos e reformados também. Mas sempre numa tendência a procurar essas raízes dentro de um ambiente de um seminário que é anglicano evangélico. Então, por conta disso, o fato de ensinar nesse seminário não significa que alguém se tornou anglicano, mas como ele anunciou que iria dar aula nesse seminário, que estava agora entrando para esse seminário, muitas pessoas começaram a perguntar se ele havia se tornado anglicano. Muitas pessoas começaram a questionar. E esse questionamento não foi só porque ele disse que iria dar aula nesse seminário, mas porque algumas pessoas já esperavam alguma transição da parte dele, tendo em vista a trajetória que ele estava levando, né? E para muitas pessoas a trajetória que ele estava levando, a trajetória de caminhada teológica, não era tão compatível com a tradição batista do sul dos Estados Unidos. Então de fato, ele escreveu uma carta, me parece que meio forçado pela situação, meio pressionado pela situação. Ele escreveu uma carta explicando, né, a sua transição. Em algum momento viria a carta, mas eu acho que para a gente entender o tom da carta é importante entender também que havia ali uma pressão por parte de muita gente para que ele desse alguma justificativa. E como figura pública, como um teólogo conhecido publicamente, ele com certeza iria ter que dar alguma satisfação em algum momento. Então, essa transição ou conversão dele está acontecendo, vamos dizer assim, né? E aí é importante dizer sobre isso que eu evito geralmente tratar esse tipo de transição como conversão. Eu evito usar a palavra conversão para descrever esse processo, porque eu entendo que ele já tinha uma caminhada cristã anterior, né? Eu não posso invalidar completamente a
a caminhada cristã anterior dele. Então eu trato como uma transição. Mas no caso, um caso como o Dr. Matthew Barrett, ele não envolve apenas uma transição. Sendo bem sincero, o tipo de mudança teológica pela qual ele passou envolve sim uma conversão. E aí eu vou explicar por que é que eu acredito que seja ali uma conversão. Não o fato de se tornar anglicano é uma conversão, mas aquilo que o levou ao anglicanismo, nesse que poderia ter levado ele também a outras rotas, mas aquilo que o levou ao anglicanismo eu trataria assim como uma conversão. Mas é importante pensar, muitos batistas já se tornaram anglicanos. Muitos batistas se tornaram anglicanos ao longo dos séculos e em décadas recentes, alguns por motivos muito semelhantes ou até idênticos aos do Dr. Matthew Barrett. Por que ele recebeu tanta atenção? Né? Por que gerou tanto problema essa conversão dele e não de outras pessoas? Por que outros não foram tão mencionados como ele? Então, existe aí algo que tem a ver com a própria carta dele. Ele escreveu uma carta explicando a preocupação com a conversão dele. É anterior a essa carta, como eu disse, mas a própria carta revela muito do porquê ele geraria tanta atenção. Obviamente tem a ver aqui o fato de que ele era um professor conhecido no mundo batista, estava tentando revitalizar o mundo batista com um acesso à tradição. Muitas pessoas duvidavam de que isso fosse possível. Ele tentou tanto quanto pôde, mas decidiu pedir para sair. Então, a carta dele menciona 3 coisas. A carta dele menciona 3 razões principais pelas quais ele deixou a Convenção Batista do Sul e em seguida menciona a ida dele ao anglicanismo, a beleza do anglicanismo, aquilo que ele encontrou na igreja anglicana. Então, as 3 razões para deixar de ser Batista do Sul foram o credo niceno, o governo batista e a própria visão de batismo que há entre os batistas. Então, o Dr. Matthew Barrett, como eu disse, estava tentando revitalizar, né, trazer algo da tradição para a igreja batista, para as igrejas batistas. Então, o credo niceno é o documento cristão mais importante depois do Novo Testamento. É o mais universal. E ele é o mais importante enquanto documento de fé. Nenhum é comparável ao credo niceno. Então, o credo niceno, ele tem um espaço dentro da fé cristã único, particular. Nada tem o mesmo espaço exatamente que o credo niceno tem. Né? Então, o credo niceno tem essa importância. E ele é um dos maiores símbolos da unidade cristã. O credo niceno, eu posso dizer. Então, o que é que aconteceu? A Convenção Batista do Sul, recentemente, recusou uma proposta de tornar o credo niceno parte dos seus documentos de fé. Ou seja, o reconhecimento. Houve uma proposta de reconhecimento do credo niceno, da importância dele dentro da doutrina da Convenção Batista do Sul, e essa proposta foi rejeitada. Né? Houve uma rejeição da aceitação do credo niceno nesse papel. E essa rejeição, obviamente, gerou bastante preocupação para as pessoas que estavam interessadas em revitalizar esse mundo batista. Então, o credo niceno, como eu disse, é o documento de fé mais importante. Ele expressa a doutrina da Trindade. E expressa de uma maneira historicamente muito importante. O que aconteceu foi que a convenção rejeitou. Ao rejeitar o credo niceno, isso não significa que necessariamente eles tenham rejeitado a doutrina que está expressa ali. Então a gente não pode deduzir que automaticamente eles já rejeitaram a Trindade. No entanto, não deixa de ser muito preocupante o fato de uma convenção rejeitar o principal documento a respeito do dogma da Trindade, enquanto permite que em seus seminários seja ensinada a heresia da submissão eterna do Filho ao Pai. Né? Então é uma heresia que em alguns círculos batistas tem se disseminado. E essa heresia ensina que Cristo está submetido ao Pai eternamente. Não é uma submissão que diz respeito à encarnação, mas que é uma submissão ontológica, eterna. Existe aí algum tipo de superioridade do Pai sobre o Filho eternamente e, portanto, uma sujeição eterna do Filho ao Pai. Essa é a doutrina que tem sido ensinada em alguns desses seminários batistas do Sul, nos Estados Unidos, e é uma heresia muito preocupante porque fere diametralmente a doutrina da Trindade. Uma pessoa que acredita nisso não acredita na Trindade.
Porque uma pessoa que acredita que existe essa sujeição eterna, acredita que existe a vontade do Pai e a vontade do Filho. Se a pessoa acredita que existe a vontade do Pai e a vontade do Filho, não a partir da encarnação, mas ontologicamente na divindade, se na divindade há uma distinção entre a vontade do Pai e a vontade do Filho, você não tem mais a trindade. Né? A do dogma da trindade afirma uma só vontade, não duas, não três, né? Mas uma só vontade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, isso não é doutrina oficial da Convenção Batista do Sul, mas é uma questão que eles têm tolerado se ensinar nos seminários. Então, é preocupante. O principal documento a respeito da trindade é rejeitado, enquanto se permite que se ensine uma heresia. Então, existe uma confusão aí, né, muito séria. E essa rejeição, para quem pensava na tradição como uma forma de trazer uma vida nova ao mundo batista, essa rejeição do credo niceno foi fatal. É claro que essa decisão pode ser mudada no futuro, mas não parece que é o que vai acontecer, não. Na realidade, a Convenção Batista do Sul tem caminhado na direção inversa. Então, não é o que parece que vai acontecer. Além disso, segunda razão pela qual o Dr. Matthew Barrett mencionou, pela qual ele justificou a sua saída da Convenção Batista, tem a ver com o governo dos batistas. O governo batista é um governo congregacional. Existem convenções, mas é um governo fundamentalmente congregacional. E, segundo a acusação que faz aqui na carta do Dr. Matthew Barrett, para os batistas do Sul, tudo é imagem. Então, muitas vezes, esse governo congregacional, esse poder local, né, essa autoridade local tem sido usada para proteger a imagem de pessoas, né, que não querem ser expostas. Então, na realidade, esse governo congregacional tem sido usado como uma forma de oprimir as pessoas. O mais engraçado é que o governo congregacional, por ser mais democrático, foi imaginado originalmente como uma forma de fugir da opressão do governo episcopal, da Igreja Anglicana. Né? Mas a grande realidade é que o que se mostra é o inverso. Né? Muitas vezes a figura do bispo é justamente a figura que vai evitar essa opressão local. Mas ele foi entendido de outra forma pelos batistas do Sul. Então, aqui o Dr. Matthew Barrett faz uma acusação muito séria. Uma acusação de que os batistas do Sul, para eles, tudo é imagem. Veja, isso é um tipo de acusação que talvez ele não tenha pesado e talvez tenha. Talvez ele tenha muitas formas de provar o que ele está dizendo aqui. Eu não quero acreditar que seja simplesmente assim. Tá? Então eu não pretendo endossar essa acusação aqui que ele faz. E, claro, eu não tenho nenhum apreço pela Convenção Batista do Sul, nenhum motivo para defendê-la. Provavelmente eu tenho mais divergências em relação aos Batistas do Sul do que o próprio Dr. Matthew Barrett, mas a grande realidade é que me parece muito pesada essa acusação. Ele faz aqui uma acusação semelhante, análoga à que Cristo fazia aos fariseus, assim, condenando coletivamente, né, os fariseus. Então é uma acusação muito pesada, muito séria, e vou retornar a ela daqui a pouco. A terceira coisa que o Dr. Matthew Barrett fez, ou trouxe como razão, foi a própria visão do batismo. E olha o tom com o qual ele falou na carta. Ele disse que Deus marretou o terceiro pilar, o batismo. Então, no momento em que você atribui a Deus a sua transição, você deixa pessoas chateadas. Para esses batistas do Sul, especialmente aqueles de uma tendência mais reformada, ou que se identificam como sendo batistas reformados, não existe a possibilidade, eles não vislumbram a possibilidade de que Deus ele tire pessoas da doutrina deles e coloque numa doutrina inversa. Eles imaginam pessoas de outras igrejas vindo e se tornando batistas reformados como eles. Mas eles não vislumbram a possibilidade de que Deus leve pessoas para outras tradições, para uma doutrina diferente. Então, no momento que você diz que foi Deus quem marretou a visão batista do batismo, então isso deixa pessoas muito irritadas, isso chateia as pessoas de muitas formas. Então, eu imagino que por trás dessa carta existam coisas não ditas também, tá? Especialmente no segundo tópico, a respeito da ética entre os batistas do Sul, especialmente a ética ministerial. Então, imagino que tem muitas coisas aqui que não estão ditas, imagino que sim. Pelo menos parece que há várias coisas que não estão ditas aqui, acusações que ele poderia fazer e não fez, mas ao mesmo tempo aquilo que ele disse foi pesado. Né? Então, eu acredito que ele saiu, como eu gosto de dizer, ele saiu rasgando. Ele poderia ter rasgado mais? Poderia, mas ele saiu rasgando. Ele saiu de uma maneira que deixa as pessoas bastante feridas. Né? Então, veja só, vamos agora ponderar sobre isso. Várias pessoas fizeram perguntas sobre isso. Eu quero tocar em alguns aspectos dessa transição dele. Eu não acredito
que o tipo de recuperação da tradição que ele estava tentando fazer é possível entre os batistas. Eu não acredito que seja possível. Tá? E vou explicar por quê. Eu sei que existem pessoas sinceras tentando isso, e eu desejo todo o sucesso para elas. Porque quanto mais sucesso elas tiverem, melhor para mim. Né? Mas eu não acredito que esse tipo de recuperação que elas estão tentando fazer é possível na tradição batista. Eu vou explicar por quê. Porque a identidade batista é definida justamente por condenar o batismo de todos os cristãos anteriores. Existe aí um elemento sectário. Eu não acredito que esse elemento sectário determinante da identidade batista seja compatível com a tentativa de valorizar a tradição. Seria necessário mudar um elemento da doutrina e da prática dos batistas para tornar, pelo menos, vislumbrável esse acesso à tradição mais ampla. Então, justamente a eclesiologia batista, que é congregacional, impede esse tipo de mudança. Então, eu não acredito que esse tipo de mudança seja possível. E tem algo que tem a ver com isso, que é o seguinte. Por que a Convenção Batista do Sul rejeitou o credo niceno, por exemplo? Razões alegadas são, por exemplo, o fato de que o credo niceno menciona que o batismo é para a remissão de pecados. Então, se você rejeita o credo niceno, obviamente você está fora do mundo cristão ortodoxo, mas para eles é inaceitável essa ideia de que o batismo é para a remissão de pecados. Outra razão, porque eles não querem ter credos, eles só querem a Bíblia. Isso é uma razão que não faz nenhum sentido, porque as comunidades protestantes têm outros documentos além da Bíblia. Então, é uma razão que só vale quando você quer, né? É meio arbitrário. Mas existe uma coisa por trás, que é isso que eu quero falar agora, que tem a ver com essa possibilidade dos batistas recuperarem a tradição, que é que o credo niceno não foi composto por batistas. Não havia batistas quando o credo niceno foi composto. Então, a própria existência do credo niceno contradiz uma visão de mundo que veja, o principal documento cristão a respeito da Trindade não foi composto pelos batistas. Não havia batistas ali, simplesmente, mas imaginemos, né, como supõe alguns gente, que havia alguns batistas ali escondidos em alguma parte do mundo na época do credo niceno. Então, não foram eles. O principal documento. Deus usou outras pessoas. Deus usou bispos para trazer esse documento. Então, a própria aceitação do credo niceno aponta para um problema dentro da eclesiologia batista e da maneira batista de ver a história. Então, Dr. Matthew Barrett escreveu essa carta, né? Rompeu. E aí a carta, as reações a essa carta, as reações, primeiro, a mudança dele e, em segundo lugar, a carta, foram reações de acusações de heterodoxia. Né? Então, um texto, por exemplo, publicado no Centro para a Liderança Batista, disse o seguinte: ao abraçar o anglicanismo, Barrett parece ter aceitado, ou menos acomodado, elementos como regeneração batismal, governo episcopal sem garantia do Novo Testamento e um sacramentalismo que pode, de várias formas, borrar a clareza da justificação pela fé somente. Então vejam, esse texto tem um dos seus títulos, é assim, o anseio, um dos tópicos, né? O anseio pela profundidade litúrgica nunca deve ser às custas da clareza doutrinal. Ou seja, essa pessoa que manifesta um respeito em outros lugares, né, em outros momentos pelo Dr. Matthew Barrett, não vislumbra a possibilidade de que as pessoas procurem profundidade litúrgica justamente pela clareza doutrinal. Né? Então, eles entendem que alguém, se uma pessoa procurou profundidade litúrgica, foi deixando a clareza doutrinal. Pelo menos que em casos assim, como o Dr. Matthew Barrett, foi deixando a clareza doutrinal. Eles não entendem que foi justamente por procurar clareza doutrinal que eles foram levados a essa profundidade litúrgica. Eu vou dar aqui meu exemplo, tá? Meu exemplo, não o Dr. Matthew Barrett. Eu não me tornei anglicano, eu não nasci anglicano, não fui criado na igreja anglicana, eu me tornei anglicano. Mas eu não me tornei anglicano por estar procurando profundidade litúrgica. Esse nunca foi o motivo pelo qual eu me tornei anglicano. Eu me tornei anglicano por clareza doutrinal. Eu me tornei anglicano porque eu entendi que a teologia que eu havia aprendido anteriormente, a teologia que eu havia sido levado a abraçar anteriormente, não era defensável. Ela não tinha essa clareza doutrinal. E que a busca pela clareza doutrinal me levou a entender o cristianismo de outra forma. Então foi esse entendimento do cristianismo de outra forma que me levou a ter qualquer interesse possível pela profundidade litúrgica. Mas isso nunca foi o interesse principal. Nunca foi a razão principal. Né? Então,
esse é o tipo de acusação que o Dr. Matthew Barrett recebeu. Acusações de heterodoxia, de estar deixando a doutrina mais correta por a doutrina falsa. Né? Então, uma coisa interessante sobre esse tipo de reação é, existe uma ideia nesses círculos de que os anglicanos são arrogantes. Os anglicanos que eu conheço são pessoas ótimas, são as pessoas mais tranquilas e humildes que eu conheço. Tá? Anglicanos, e eu me refiro aqui aos anglicanos de verdade, pessoas que estão nas igrejas, são parte das comunidades, são cristãos anglicanos confirmados, etc. Não o pessoal que está simplesmente pegando teologia anglicana aí na internet, mas gente anglicana mesmo. São as pessoas mais tranquilas e humildes que eu conheço. Não querem briga com ninguém. Não estão procurando polêmica teológica com ninguém. Mas são tratados como arrogantes quando defendem suas diferenças, suas convicções. O que acontece quando alguém se torna anglicano? Veja como os batistas reformados aqui tratam quem se torna anglicano. Não é justamente essa arrogância que a gente vê aqui manifesta. Então aqueles batistas reformados agem com a arrogância que eles esperam que os outros tenham. Né? Então o problema é que textos como a carta do Dr. Matthew Barrett, embora possam encorajar um pequeno número de pessoas a mudar, seja mudar da igreja, ou mudar dentro da igreja, na verdade reforça inimizades e a ideia de arrogância e senso de superioridade. Então a carta reforça isso. E isso é um aspecto lamentável. Eu acredito que... Eu fico feliz, obviamente, com a mudança do Dr. Matthew Barrett. Desejo que outros se tornem anglicanos, obviamente. Mas eu acho que ele poderia ter expresso muitas coisas de formas diferentes. Ele poderia ter esperado mais, talvez. Então, o que fazer quando você transita para uma tradição muito diferente? Eu acredito que uma das primeiras coisas a se fazer quando nós transitamos de uma tradição para uma tradição muito diferente é manter o silêncio. Ou seja, nós vamos expressar nossa fé, sim, né, dentro do processo litúrgico, catequético, doutrinal dessa nova tradição, mas o ideal é não fazer uma polêmica, né, não levantar polêmica. Isso é um problema muito sério que eu vejo, por exemplo, no Brasil, com meia dúzia de protestantes, inclusive pastores protestantes, que se tornaram católicos romanos, e da noite para o dia se tornam estrelas, né, estão em canais de YouTube e tudo mais. Tudo isso é péssimo, horrível. Né? Então, quando você transita para uma tradição diferente, em geral, você não tem ainda, você não pegou ainda o espírito, a maneira, o ethos da sua nova tradição, e por isso você vai falar muita besteira ao longo do caminho. Tá? E quando eu falar aqui muita besteira, não é julgando a carta do Dr. Matthew Barrett, é falando no geral. Tá? No geral. E geralmente a tendência é falar besteira. E por isso o ideal é manter um silêncio. Manter o silêncio. Eu lembro que quando eu deixei a minha tradição original, numa época próxima, outra pessoa tomou o mesmo passo e aí colocou nas redes sociais: sair da igreja que eu fazia parte foi a melhor decisão da minha vida. Veja quantas pessoas que poderiam ouvi-lo com mais atenção não vão ouvi-lo mais, porque elas vão ler isso apenas como uma mensagem de arrogância. Então talvez a carta do Dr. Matthew Barrett, eu digo isso por não conhecer o contexto dele, talvez não haja nenhuma arrogância na carta dele. Talvez não. Mas ela vai ser lida assim. Né? Então, existe um perigo nesse tipo de comunicação. Então, uma pessoa perguntou qual é a primeira coisa que um ex-batista deveria entender viver na igreja anglicana. Eu acho que, praticando esse silêncio que eu mencionei, a primeira coisa para alguém que vem de uma tradição assim é não focar na teologia. Isso é difícil para alguém como o Dr. Matthew Barrett, porque ele é teólogo profissional. E parte do ganha-pão dele, o ganha-pão dele é esse, né? Então assim, ele não pode, da noite para o dia, não escrever mais teologia. Pelo menos imediatamente. Ele não pode imediatamente tomar essa decisão. Mas a primeira coisa primeiro, não focar nessas diferenças. E, na realidade, os assuntos dele nem tem a ver tanto com essas diferenças. Como eu disse, a doutrina da Trindade e tudo mais. Então, ele pode focar nessas coisas, felizmente. Então, mas o que é que um batista deveria entender e viver? Então, não focar naquilo que o caracteriza, na sua identidade batista, mas sim nos aspectos mais fundamentais da fé cristã. A doutrina, a dogmática, a teologia anglicana versa principalmente sobre aquilo que é mais fundamentalmente cristão e não tanto sobre aquilo que nos diferencia. Existem sim aspectos importantes e que não são secundários, que diz respeito ao episcopado, aos sacramentos. Sacramentos não são secundários na fé. Né? Então, então, existem coisas aqui que são importantes sim,
Mas eu acho que o primeiro passo para quem está fazendo uma mudança assim é focar justamente no credo, é focar nos aspectos mais fundamentais, na ética cristã. Eu acho que desenvolver essas coisas é muito mais importante do que olhar para essas diferenças, tá? E o mundo anglicano também é muito diverso, então aquilo que eu acho que a gente tem que esperar é um acolhimento da igreja e devemos ter essa proximidade com os nossos pastores para que a gente possa viver esse processo da melhor forma. O senhor acha que pode acontecer um boom anglicano parecido com o que aconteceu no meio reformado nos últimos anos? Se sim, quais seriam as consequências disso? Não acredito em boom anglicano. E espero que não aconteça boom anglicano. Tá? Eu espero que os anglicanos evangelizem muitas pessoas que não conhecem a Cristo. Isso eu espero. Mas eu não espero nem desejo boom anglicano no sentido de pessoas de outras igrejas que estão encontrando o anglicanismo e tudo mais. E especialmente quando esse encontro não é um encontro real, através de comunidades concretas, e sim um encontro através de uma teologia que a pessoa viu em vídeos do YouTube, da internet e tudo mais. Então eu espero que não aconteça esse boom anglicano, não, sendo bem sincero. E se possível, vou orar para que ele não aconteça, tá? Mas sim para que pessoas encontrem a Cristo e convertam a Cristo. E eu oro sim pelo crescimento da minha igreja, com toda certeza, mas não como um boom anglicano. Não é algo que a gente possa caracterizar dessa forma. Então, vejo com bons olhos essas conversões, como a do Dr. Matthew Barrett e conversões semelhantes. Veja, eu espero que todo mundo tenha uma fé como a minha. Né? Eu acredito no que acredito, porque eu acredito que é a verdade. Eu não sou relativista. Eu não abraço a teologia a fé anglicana apenas porque eu gosto. Não, é porque eu entendo que é verdadeiro, é correto. Né? Então eu quero que outras pessoas adotem aquilo que é correto também. Então eu vejo com bons olhos pessoas que se tornam anglicanas, vejo. Eu vejo com problema pessoas que se tornam anglicanas e saem divulgando por aí que isso é muito melhor que o que elas viviam anteriormente. Então vão gerar aí um atrito com essas outras comunidades que podem impedir outras pessoas de se tornarem também anglicanas e tudo mais. Então eu vejo o problema na maneira como isso acontece. Vejo com bons olhos essas conversões, vamos ver os frutos, né? Uma coisa que é importante a gente saber é que o mundo evangélico desenvolveu uma ênfase muito grande na narrativa da conversão, narrar como foi a sua conversão. E o mundo cristão mais antigo só falava geralmente das conversões das pessoas depois que elas já haviam alcançado a santidade.